Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e grande foi a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo, ambos mártires. São Cornélio, ele foi Papa, governou a Igreja num momento difícil e por causa da perseguição de Décio contra ele, formou-se um cisma e foi exilado, onde morreu no ano de 253. São Cipriano, convertido aos 35 anos de idade, foi grande orador e bispo. Muito trabalhou fervorosamente para organizar a Igreja da África. Deles aprendemos a assumir a vida de fé, cheios de coragens para que sejamos profetas de esperança e de paz, num mundo às vezes bastante conturbado. Hoje nós estamos vivendo em uma realidade um pouco diferente daquela época e, ao mesmo tempo, tão perigosa quanto. Porque onde falar de Cristo, onde falar em nome da Igreja está se tornando perigoso. Muitas vezes, falar desse amor de Deus, falar das verdades da fé, falar da verdadeira moral, nós corremos o risco de sermos acusados, corremos o risco de sermos perseguidos, e somos. Aqui no Brasil, de forma escondida, onde ainda não existe perseguição de morte, onde não existe ainda derramamento de sangue, assim como nós vemos no Oriente, na Síria e em algumas outras regiões do mundo. Mas falar de Cristo está se tornando cada vez mais perigoso por causa das falsas ideologias que estão se levantando cada vez mais forte. Recentemente nós estamos acompanhando um grupo de um banco com força internacional, com sede na Espanha, promovendo uma exposição
onde se promove a ideologia de gênero, a zoofilia e a pedofilia. Quando alguns se levantaram por causa desta realidade, muitos foram criticados. E ainda existem movimentos querendo reabrir esta exposição em outras cidades. E estas exposições e tantas outras ideologias estão chegando às escolas. E muitas vezes os pais, de forma passiva, não acompanham aquilo que os seus filhos estão recebendo ali nas escolas. E cada vez mais está se tornando difícil falar da verdadeira fé, falar da verdade e da verdadeira moral. Portanto, meus amados irmãos, a liturgia de hoje nos leva a compreender que Cristo veio para nos redimir dos nossos pecados. Mas para que isso aconteça, é preciso escutar os seus mandamentos, é preciso escutar os seus ensinamentos. Este grupo internacional de um banco bem famoso, entre tantas outras realidades, até mesmo no meio político, deixam de lado a verdadeira moral para ensinar e para impor falsas ideologias. Isso não é só aqui no Brasil, não. No exterior também está acontecendo de forma pior. Porque não escutam mais os ensinamentos de Cristo. E quantas vezes nós, que nos dizemos católicos cristãos, deixamos de ouvir a palavra de Deus? É preciso aprender a acolher e colocar em prática a palavra de Deus, para que ela possa transformar a nossa vida. Não adianta dizer somente Senhor, Senhor, mas é preciso ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Eu não posso ficar esperando de forma passiva, muitas vezes sentado, acontecer uma mudança radical na minha vida para que eu possa levar esta mudança aos outros. Quando nós olhamos para a história de salvação do povo de Israel, nós vamos ver que os grandes líderes sempre se colocavam a serviço, eles davam o primeiro passo. Eles ouviam, mas eles davam o primeiro passo. E para que a graça de Deus possa acontecer na nossa vida, nós precisamos aprender a ouvir e a acolher a palavra de Deus em nossos corações, para que nós possamos colocá-la em prática. Na primeira leitura, São Paulo ele nos mostra que sua vida foi transformada pela palavra e por isso ele a coloca em prática. Mas não precisamos esperar, repito, a transformação acontecer para colocá-la em prática. Se eu quero que algo mude, se eu quero que a realidade ao meu redor mude, eu preciso dar o primeiro passo, ir ao encontro de Cristo e ali colocar em prática os seus ensinamentos, os verdadeiros valores, a verdadeira moral. Pois no Evangelho de hoje, Jesus afirma que quem ouve a sua palavra e as põe em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, cavando nela um fundo alicerce. Ali a tempestade veio, as tempestades da vida, e a casa não caiu. Qual é o alicerce que você está construindo a sua casa? Construindo a sua fé? Construindo a sociedade?
Assim como aquele homem do Evangelho que construiu a casa sobre a rocha, as tempestades da vida não a abalaram, porque ela foi muito bem alicerçada. Por outro lado, quem apenas ouve, mas não coloca em prática os ensinamentos do Senhor, a verdadeira moral, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E quando nós construímos a nossa casa sobre falsos valores, nós corremos o risco de cairmos, assim como aquela casa caiu. Na primeira dificuldade que encontrar, verá sua casa sucumbir pelo medo, pelo desespero ou pelo desânimo, porque não firmou a sua casa sobre a verdadeira rocha que é Cristo. Quem desanima por qualquer coisa, demonstra que não está colocando em prática a palavra de Deus. Desse modo, mostramos que somos muitas vezes superficiais na nossa fé, porque nós não permitimos que Cristo entre verdadeiramente em nossa vida, não fazendo um encontro verdadeiro com Ele, e desta forma, não tendo esse encontro verdadeiro com Cristo, nós nos deixamos nos levar pelas falsas doutrinas que estão se levantando e se tornando cada vez mais forte. Infelizmente é uma pequena minoria, mas uma minoria que faz um barulho que muitas vezes nos assusta. E por isso nós, católicos, devemos nos firmar verdadeiramente nos ensinamentos da Igreja, nos ensinamentos de Cristo. Portanto, deste modo nós mostramos quem somos pelas nossas ações. Se você quer saber se você está firmando a sua casa, a sua fé sobre a verdadeira rocha, sobre um alicerce seguro, basta olhar para as suas ações. Diz Jesus no Evangelho de hoje, usando a parábola da árvore boa que produz frutos bons e da árvore má que produz frutos maus. Quem é bom faz coisas boas, mas quem não é bom ou não possui boa índole, não se pode esperar coisa boa. Tiramos de dentro de nós o que está no nosso coração. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Nossas ações refletem aquilo que o nosso coração está cheio. Quem tem bom coração faz coisas boas, mas quem não tem bom coração dificilmente fará coisas boas, a não ser que se convertam. Mas para se converter, é preciso ir ao encontro de Cristo, ou deixar que Jesus venha até ele. É preciso ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática, como nos pede a liturgia da palavra de hoje. Se nós queremos um mundo diferente, um mundo melhor para nós e para as futuras gerações, nós precisamos buscar esse encontro verdadeiro com Cristo, para que nós também possamos ser canais de esperança para o mundo. Nós não podemos nos calar diante de tantas mentiras que se levantam por meio de grandes emissoras de TV, onde quer levar a população a acreditar em algo que não tem fundamento científico. Basta você olhar para as redes seculares, basta você olhar para
os programas do governo. Basta você olhar para as cartilhas que os seus filhos estão recebendo nas escolas. Basta você olhar para esses grandes grupos internacionais que promovem essas falsas ideologias. Se você quer conhecer qual é o fruto que você está produzindo, basta olhar para as suas ações. Basta olhar para os frutos que você está colhendo em sua vida. Para que nós possamos colher bons frutos, repito, nós precisamos nos alicerçar em Cristo e na verdadeira doutrina, na verdade, na moral, e deixar a imoralidade de lado. Se de fato nós encontrarmos com Jesus, se de fato ouvirmos a sua palavra, resta apenas uma coisa: colocá-la em prática. Só assim daremos testemunhos da graça que Jesus nos concedeu. É somente pela prática que nós nos fortalecemos e transformamos o mundo. Que sejamos como Paulo, apóstolo, comprometido com a formação das nossas comunidades e com a construção do reino, glorificando a Deus por meio de nossas ações concretas em nossas comunidades e na sociedade. O que você tem feito? Quais são os frutos que você tem produzido? Ou você está assistindo tudo o que nós estamos vendo de forma passiva, achando que as coisas vão melhorar se eu cruzar os meus braços e me calar? Uma pequena minoria faz um barulho tão forte que muitas vezes nos assusta. E infelizmente uma grande minoria que busca viver a palavra de Deus se cala por medo. Que nós possamos buscar os exemplos dos mártires que foram corajosos em derramar o seu sangue, defendendo a verdadeira moral e a verdadeira fé. Nós não podemos viver a política da boa vizinhança com essas falsas ideologias e nos calarmos por medo da perseguição, por medo de sermos punidos. Nós não podemos nos calar. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana e nós vamos defender a verdadeira fé até o dia que Jesus voltar. E ai de mim se eu não falar, as pedras falarão. Com essa Santa Eucaristia, eu quero mesmo deixar você incomodado, porque muitas vezes nós cruzamos os nossos braços e impedimos que a graça de Deus aconteça. Muitas vezes nós vamos permitindo essas ideologias entrarem em nossas casas por meio da TV, por meio de novelas, por meio de tantas outras realidades. E existe um movimento mundial que quer destruir a família e a igreja. Ela já está conseguindo destruir a cultura, assim como destruiu em muitos países. Basta você olhar para a cultura, para a arte, para a música e tantas outras realidades que envolvem a questão cultural no nosso país. Basta você olhar para as letras das músicas que já não têm mais conteúdo. Basta você olhar para as novelas. Basta você olhar para a arte, como eu disse agora há pouco nessa exposição que estava acontecendo lá no Sul. Cheios de imoralidades, querendo perverter as nossas crianças
Porque, pervertendo as crianças, compromete o futuro da família e o futuro da igreja. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que hoje nós possamos aprender a ouvir e a colocar em prática a palavra de Deus. São Paulo, ele nos mostra que Cristo transformou a sua vida. A partir do encontro pessoal que ele teve, a partir da queda que ele teve ali daquele cavalo, ele se transformou de perseguidor a apóstolo, a evangelizador. Mas nós não precisamos esperar a transformação acontecer. Nós precisamos dar o primeiro passo, um passo de fé, para que essa transformação também aconteça na nossa vida, colocando em prática os ensinamentos da igreja, os ensinamentos de Cristo. Porque aqui sim você vai encontrar a verdadeira moral, a verdadeira fé, as verdades que libertam, as verdades que curam. Não nos comprometemos, não sejamos mais comprometidos com as falsas mentiras que o mundo está fazendo que nós engolamos de goela abaixo, mas sejamos verdadeiros defensores da fé. Nós não podemos nos calar. Busquemos os exemplos dos mártires que hoje nós celebramos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja cançãonovaplay.com. Assine já!